Na vida é importante a gente ter a capacidade de reconhecer erros. E quem comprou o iPhone 13 mini, eu inclusive, cometeu um erro grosseiro na vida. E olha que eu nem achava esse smartphone tão ruim assim, mas eu não fiquei com ele para contar a história. Eu peguei o iPhone 13 mini numa época da minha vida onde estava mais fácil pegar dispositivos de tecnologia para trazer para vocês. Eu fiz o unboxing dele, o unboxing é um dos vídeos mais visitados aqui no targethd.net, mas depois eu não fiz o review porque eu passei ele para frente, porque eu entendi que ele não servia para mim. Olha o tamanho da minha mão. Então, a minha mão é um dos motivos para eu não ficar com o iPhone 13 mini. E esse vídeo serve para explicar para você por que a compra desse smartphone foi uma das piores da sua vida. Eu só não digo que foi a pior porque quem comprou o iPhone SE é um derrotado na vida. E eu também cheguei a pegar esse telefone. E eu vou gravar um vídeo específico sobre isso mais adiante ou em algum momento no futuro. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube e perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que compraram um iPhone 13 mini que precisam ouvir de mim verdades inconvenientes. Bom, vamos por partes, como diria o Jack. Ele não era uma porcaria. Ele não era um iPhone SE. De novo, o iPhone SE é o telefone fixo mais caro da história. Ele é um completo inútil em termos de mobilidade. Agora, o iPhone 13 mini, e vou colocar no pacote também o iPhone 12 mini, essa série iPhone mini que a Apple lançou, ela existiu para atender uma suposta demanda de muitos usuários que queriam um iPhone com dimensões compactas para poder levar no bolso de forma mais discreta enquanto andava pela Avenida Paulista ou enquanto se deslocava do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, para poder ter uma usabilidade com apenas uma das mãos. Tem uma galera que sentiu falta de ter um iPhone pequeno. Porém, essa galera não comprou o iPhone mini, nem o 12 e nem o 13 mini. E é por causa dessa galera que a Apple olhou, viu o número de vendas, fez as contas e chegou à conclusão que não valia a pena mais lançar novas versões desse smartphone. E aí lançou o iPhone 14 Plus, que é uma ótima relação custo-benefício para aquilo que ele se preza fazer, que é entregar uma tela grande com boa autonomia de bateria, para que as pessoas não sejam obrigadas a comprar, por exemplo, o iPhone 14 Pro Max só para ter uma tela de grandes dimensões, ou uma tela maior do que 6 polegadas, que agora se tornou o iPhone pequeno, com grandes aspas e licença poética. Mas dois fatores bem óbvios condenaram tanto o iPhone 12 mini quanto o iPhone 13 mini. O primeiro deles é a bateria. Da mesma forma que aconteceu com o iPhone SE, e a gente está lidando de forma direta com a relação tamanho-capacidade energética, o iPhone 13 mini carregou uma bateria abaixo de 2.500 mAh. E para o mundo de hoje, onde nós estamos hiperconectados, nós ficamos nas redes sociais o dia inteiro, nós assistimos vídeos do YouTube o tempo todo, nós recebemos e-mails, enviamos e-mails, acessamos as redes sociais, utilizamos os comunicadores instantâneos, navegamos na internet. Então, a capacidade energética desse smartphone era limitada. Até eu reconheço. Eu ficava com o placebo de dizer, não, a autonomia do iPhone 13 mini era bacana, aguentava um dia de uso sem problemas. Mas é porque eu tinha, e tenho até hoje, o Galaxy S21 Ultra e uso o smartphone da Samsung muito mais do que qualquer outra coisa. As minhas contas de redes sociais, os meus aplicativos bancários, aplicativos de gerenciamento de e-mails, tudo estava no telefone da Samsung, que tem uma tela muito maior, uma tela muito mais confortável, maior usabilidade do que qualquer smartphone que tem uma tela de 5.4 polegadas. De novo,
é uma tela maior do que boa parte dos iPhones que chegaram no mercado antes da era Pro e Pro Max, porque a Apple foi aumentando o tamanho da tela do iPhone para atender também a demanda da maioria das pessoas que estavam entendendo que precisavam de telas maiores, e eu chego na tela do iPhone 13 mini daqui a pouco, e precisavam dessa tela maior, principalmente para utilizar uma internet que era eminentemente visual e que pedia mais do usuário ou telas maiores dos dispositivos para que o usuário tivesse uma melhor experiência de uso. Sem falar em toda a mudança de comportamento que nós tivemos nessa relação com o telefone. De novo, a gente passou a assistir mais vídeos, consumir conteúdo, jogar no smartphone. Então, a questão tela, que eu já estou me antecipando na pauta, entrou nessa equação. Então, eu usei muito mais o Galaxy S21 Ultra do que o iPhone 13 mini. E aí a bateria do smartphone da Apple durava, sei lá, 2 dias de uso, porque eu não usava de forma intensa. Tenta usar o iPhone 13 mini de forma intensa todos os dias, o dia inteiro. Não dá conta. E isso porque a Apple melhorou barbaridade a capacidade energética do 13 mini em relação ao 12 mini, porque o 12 mini basicamente bebeu da água do iPhone SE e era muito mais fraco na autonomia de bateria. E o segundo motivo eu já dissertei nos últimos minutos. A tela de 5.4 polegadas. Ela era pequena demais para as necessidades dos usuários. A Apple não se deu conta de que não adiantava ouvir aquelas pessoas que queriam telefones pequenos, porque essas pessoas só estavam querendo os telefones diminutos por conta do tamanho das mãos. Beleza, vamos atender o mercado asiático? Vamos. Muito provavelmente foi o mercado asiático que mais pediu por um iPhone com dimensões menores. A grande maioria dos usuários ao redor do mundo tem mãos maiores, e isso não tem nada a ver com qualquer tipo de estereótipo, isso é fato. E a grande maioria dos usuários entendeu que a gente precisava de telas maiores para utilizar a internet móvel do jeito que ela estava. Totalmente visual, cheia de elementos gráficos, cheia de ícones, com uma quantidade menor de textos e com muitos vídeos. Gente, é muito mais prazeroso usar o Instagram com um smartphone com tela maior. É muito melhor você utilizar o YouTube com um smartphone com tela maior. Jogar em um smartphone com tela de quase 7 polegadas é excelente. Melhor do que isso é só se você comprar um controle da GameSir e conectar ele ao iPad, e aí você tem uma excelente experiência de uso. Então, a Apple não tentou reinventar a roda quando lançou o modelo mini. Tentou atender uma demanda que era considerável o suficiente para que a empresa lançasse o dispositivo, mas não olhando em escala global, e sim olhando para nichos de mercado. E aí pode parecer cruel o que eu vou dizer, mas no mundo vence a vontade da maioria. Isso se chama democracia, caso vocês não saibam. E a maioria venceu nesse caso. A maioria abraçou o iPhone com telas de 6.1, 6.7, enfim. Dessas duas versões de telas são mais do que suficientes para o iPhone. A prova de que o mundo meio que deu uma ignorada para os smartphones com telas com menos de 6 polegadas é o fato da linha Zenfone praticamente ter desaparecido. Eu digo a linha Zenfone com telas abaixo de 6 polegadas. Eu gostei muito da proposta da Asus quando ela lançou o Zenfone 9 e Zenfone 10, ali naquela casa de 5.8, 5.9 polegadas. Era o smartphone Android compacto mais potente do mercado. De forma indiscutível, a Asus colocou o pacote mais potente possível em um smartphone com dimensões compactas. Só que aí veio o Zenfone 11 Ultra, que eu mesmo vim aqui nesse canal para dizer que ele era uma decepção. E parte da minha decepção é porque a Asus deixou de ser a ousadia e alegria e lançou ele com uma tela com dimensões maiores e abandonando o conceito com telas menores. Eu também gravei um vídeo falando sobre a morte dos smartphones com telas compactas e afirmando que a responsabilidade era nossa. Nós mudamos o nosso comportamento e a nossa relação com os smartphones.
E por outro lado, todo mundo conectado mudou também. A internet está totalmente visual, as redes sociais também. Então, é correto concluir que quem comprou o iPhone 13 mini fez talvez a pior compra de sua vida, porque não entendeu que o momento da nossa relação com a tecnologia móvel já estava totalmente modificada e adaptada. Talvez quem reclamou da morte do iPhone mini era aquela minoria que precisa se adaptar aos novos tempos e não me entenda mal, eu também gostaria de smartphones potentes e compactos, também pensando na mobilidade. É muito mais prático você levar algo pequeno no bolso da calça do que algo do tamanho de uma sandália Havaianas. Todo mundo sabe disso. Mas nós temos toda uma mudança de comportamento, toda uma transformação do usuário e do coletivo de usuários que não pode ser ignorada e que não podia ser ignorada pela própria Apple. E aí a gente tem como resultado a morte do iPhone 13 mini, a morte do Zenfone 9, do Zenfone 10, dos compactos, dos smartphones compactos da ASUS e de todo o mercado que está acompanhando este movimento, que é um movimento de evolução de alguma forma. A única marca que ainda insiste em lançar smartphones compactos não é tangível para o consumidor brasileiro, e é a Sony. E, sinceramente, com os lançamentos da Sony, com os novos Sony Xperia 6.1 e 6.10, os 5.1 e 5.10, eu também gravei vídeo sobre eles nesse canal. Com esses últimos lançamentos, eu não sei se a gente deve se importar tanto por não ter esses telefones no mercado brasileiro. A Sony superestima os seus smartphones, eles são caros demais, não entregam tudo que poderia entregar nas configurações, nos aspectos técnicos, e a Sony acredita que é a Apple lá no Japão. Só serve para atender o mercado japonês. De novo, o mercado asiático que tem todo o direito de ser o seu mundinho à parte e estabelecer os seus padrões e as suas tendências e comportamentos na relação com o smartphone. Mas para nós que vivemos no mercado ocidental, essa tendência de telas diminutas foi de arrasta para cima durante muito tempo. E eu lamento de verdade que você tenha que ouvir esse discurso todo e chegue à conclusão que, assim como eu fiz, você também jogou dinheiro fora se você comprou, em algum momento, o iPhone 13 mini. Você pode até ser feliz com ele nesse momento, você pode até ainda utilizar esse smartphone como o dispositivo principal e funcional, mas foi jogar dinheiro fora. Se você tentar revender ele, ele vai valer menos do que o Galaxy M52 que eu utilizo para produzir conteúdo de tempos em tempos para esse canal de vídeos. E isso é um fato que você não vai conseguir modificar ou negar com o passar do tempo.